Você bloqueia os seus milagres quando permite que suas circunstâncias dominem a sua fé. Bom dia! Hoje, dia 5 de junho, e eu estou aqui novamente para fazer o nosso devocional. Vamos então para a nossa leitura de hoje. Com Jesus, tudo muda. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Lucas 5, 4 e 5. Imagine que sua fonte de renda vem da pesca, e após uma noite longa de trabalho árduo, você retorna para casa sem um único peixe. Mesmo com toda a sua experiência, todos os esforços parecem em vão. A pesca foi um desastre. Como diz o ditado, naquela noite o mar não estava para peixe. É fácil imaginar a tristeza e a frustração de voltar para casa sem a provisão para a família. Uma situação desastrosa. Isso foi vivenciado por Pedro, que após uma noite inteira de trabalho, não havia pescado nada. Assim como Pedro, muitas vezes enfrentamos situações em que damos o nosso melhor, trabalhamos arduamente, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. Ficamos frustrados e preocupados, pois nossa sobrevivência muitas vezes depende desses resultados. Na história de Pedro, tudo muda quando Jesus entra em seu barco. Sem aviso prévio, Jesus desafia Pedro a lançar as redes mais uma vez e, ao obedecer, ele colhe uma quantidade abundante de peixes. Entenda que Deus tem um tempo e um propósito específico para realizar milagres em nossa vida. Muitas vezes, eles não ocorrem quando desejamos, mas quando mais precisamos. Hoje, pergunto a você: como estão as suas redes? Talvez você esteja a ponto de sair do mar e desistir, desanimado com os resultados que não chegam. Compreenda, entretanto, que milagres ocorrem quando todas as alternativas humanas se esgotam. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é entregar o barco de nossa vida a Jesus e convidá-lo para entrar e realizar o impossível aos nossos olhos. Palavra-chave de hoje: segurança. Leitura bíblica, Atos 25. Atos 25. Paulo apela para o imperador. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho. Mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem, se é que ele fez algum mal. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu, dizendo: Eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: Você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: Estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei, ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então Festo, depois de conversar com os seus conselheiros, disse:
Já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo e disse: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto. Por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então, mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí, Agripa disse a Festo: Eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Eles entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse: Rei Agripa, e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora, não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então, eu o trouxe aqui, diante dos senhores, e, especialmente do senhor Rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas. Assim terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.